A história de hoje é sobre um crime tão horrível que o juiz deu uma sentença que nunca havia sido dada antes na Austrália. Essa é uma história que você precisa literalmente ter estômago para ouvir. Portanto, esteja avisado. Em 1955, uma mulher chamada Catherine Knight teve a infelicidade de nascer em um lar extremamente disfuncional e abusivo. Não só ela era maltratada pelos pais alcoólatras e os irmãos mais velhos cruéis, como também desprezada pelas pessoas que viviam na cidade, simplesmente porque ninguém gostava da família dela. Eles viviam numa cidade bem pequena no sul da Austrália e era aquele tipo de cidade que todo mundo se conhecia. Mas apesar de todos os abusos sofridos, a Catherine se mantinha focada no futuro. Ela dizia para si mesma: puxa, eu sei que a minha vida é miserável agora, mas lá na frente eu quero ter uma família, filhos, e eu vou cuidar dessa família e dos meus filhos da forma que eu gostaria que os meus pais tivessem cuidado de mim. Só que quando a Catherine se tornou uma mulher adulta e começou a namorar alguns homens, nenhum dos seus relacionamentos dava certo. Inevitavelmente, tanto ela quanto o parceiro dela se tornavam tóxicos e abusivos, e a relação eventualmente desmoronava, terminava. Era como se a Catherine não soubesse ser um parceiro de qualidade, se comportar de forma adequada, e ao mesmo tempo também não soubesse escolher um parceiro de qualidade, alguém que viesse somar na vida dela. E tudo isso provavelmente porque ela não sabia ser assim. Afinal de contas, ela tinha sido criada nesse lar horrível, sempre maltratada, esculachada. Em 1995, quando a Catherine já tinha 40 anos e estava totalmente desesperada para achar alguém que ela pudesse amar e que a amasse de volta também, genuinamente, ela conheceu um homem chamado John Price, que era um homem totalmente diferente de todos que ela já tinha conhecido. Ele tinha uma empatia pelo passado turbulento dela, um cuidado especial e parecia querer trazer ela para perto e cuidar dela. Então, imediatamente, ela se apaixonou profundamente por ele e, em retorno, ele também se apaixonou por ela. Naquele mesmo ano, ela se mudou para a casa do John, onde ele já vivia com as 3 filhas que ele tinha e, curiosamente, as meninas se deram muito bem com a Catherine. Então, pela primeira vez, ela sentiu que finalmente a vida dela estava se tornando tudo o que ela sempre quis. Só que, infelizmente, nada disso duraria. Apesar desse começo praticamente perfeito dos dois, a relação foi aos poucos se tornando amarga, porque a Catherine estava sempre perguntando para o John o tempo inteiro quando eles iam se casar. O sonho da Catherine era se casar. Ela queria oficializar tudo aquilo. Só que o John estava cansado dessa história de casamento. Ele tinha acabado de vir de um casamento falido e exaustivo. E ele disse para ela que provavelmente ele nunca ia querer se casar de novo. Com o passar do tempo, essa história de casamento começou a separar os dois. E as coisas tomaram um rumo diferente em fevereiro de 2000, quando o John e a Catherine estavam em casa, na cozinha, e começaram a discutir por causa dessa história de casamento. A discussão começou a se acalorar e os dois começaram a se empurrar, e no meio dessa briga, a Catherine meio que caiu em cima do balcão da cozinha, pegou uma faca e fez um corte com ela bem no meio do peito do John. Assim que ela fez isso, a briga terminou e o John, enfurecido, gritou para ela sair do apartamento e nunca mais voltar. Só que a Catherine já estava morrendo de raiva e saiu também batendo a porta. Ali, naquele momento, os dois entenderam que eles cruzaram uma linha e que agora não tinha mais volta. A relação tinha acabado de vez. No decorrer das semanas seguintes, a Catherine, que a essa altura já tinha se mudado para um outro apartamento, começou a se sentir muito sozinha, solitária. E embora ela soubesse que a relação dela com o John não era mais uma relação saudável, ela ansiava por fazer as pazes com ele, porque ela detestava ficar sozinha e ela queria aquele sentimento daquela família de volta. Então ela decidiu que ia fazer o que ela sempre fazia nas relações anteriores para meio que consertar as coisas. Ela ia se assegurar que eles tivessem a casa só para eles,
E aí ela ia aparecer com uma lingerie nova e tal, e um pedido de desculpas. Então eles poderiam conversar e ter um momento a sós, e aí as coisas voltariam ao normal. Pensando em fazer isso, em 29 de fevereiro, ela esperou o John sair de casa para trabalhar, foi até lá a casa dele, ela tinha a chave, entrou, as 3 meninas estavam lá, elas bateram um papo, conversaram, então ela marcou com uma babysitter para vir buscar as meninas e levá-las para passar a noite fora. Como combinado pelo telefone, a babysitter veio e levou as meninas, e então a Catherine deixou o apartamento do John e foi às compras para a noite especial deles. Mais tarde, o John voltou para casa, entrou e não encontrou as meninas. Ele encontrou apenas um bilhete da Catherine explicando onde as meninas estavam e dizendo como ela queria se desculpar com ele e explicando que logo ela estaria de volta. Agora o John não ficou nada feliz com isso. Ele não gostou que ela decidiu entrar no apartamento dele sem permissão e sem falar nada, mandou alguém pegar as filhas dele. Ele ficou com raiva, mas como não havia mais nada que ele pudesse fazer, ele decidiu pegar uma cerveja na geladeira e simplesmente esperar a Catherine chegar. No dia seguinte, às 6 da manhã, o John não apareceu para trabalhar. E a empresa que ele trabalhava sabia o quão profissional e presente ele era. E achou estranho ele não ter aparecido e nem falado nada. Preocupados, eles resolveram mandar um colega de trabalho até a casa do John para ver o que tinha acontecido. O tal colega dirigiu até a casa do John. Chegando lá, ele viu que o carro do John ainda estava na garagem e logo pensou que o John devia estar dormindo ainda. Então ele desceu do carro, foi até a porta da frente, bateu na porta, mas ninguém atendeu. Ele resolveu bater de novo, mas nada de resposta. Então o colega resolveu ir embora, resolveu voltar para a companhia e falar: olha, eu não sei o que está acontecendo. E bem quando ele estava se virando para ir embora, ele olhou para baixo e viu que na parte de baixo da porta, bem no arco da porta, havia uma marca de sangue. E claramente dava para ver que era sangue, não tinha dúvida. Logo, o colega, preocupado, começou a bater na porta com força. E como ninguém atendeu dessa vez também, ele correu pelos lados da casa, batendo nas janelas com força, na esperança de chamar a atenção de alguém do lado de dentro e ter alguma resposta do que estava acontecendo. Mas, de novo, como ele não teve resposta, desesperado, ele correu para o carro e dirigiu com pressa de volta para a companhia, onde ele explicou para o chefe dele tudo o que ele tinha visto, e eles resolveram então chamar a polícia. A polícia chegou no local por volta das 8 horas da manhã. Eles viram que o carro do John ainda estava na garagem e a casa estava escura e silenciosa. Foram até a porta da frente, bateram, nada de resposta. Resolveram dar a volta na casa para verificar a porta dos fundos. Quando eles começaram a dar a volta na casa, eles viram no meio do gramado, bem na direção de uma das janelas, um prato de comida que claramente havia sido jogado pela janela e tinha caído virado para baixo. Eles viram aquilo e falaram: nossa, mas que coisa estranha esse prato jogado aqui, largado. Então, antes de prosseguir para a porta dos fundos, um deles resolveu ir até a janela, que estava fechada, e dar uma olhada, colocar o rosto no vidro e ver o que tinha lá dentro. E olhando pela janela, o policial não viu nada nem ninguém, até porque estava escuro demais para enxergar. Só que bem embaixo da janela, do lado de dentro, havia uma mesa de jantar enorme, completa, lotada de comida, pratos e copos, como se fosse alguma reunião familiar, mas que ninguém havia comido ainda. Então eles pensaram: ok, alguém jogou um prato dessa comida pela janela, mas que coisa esquisita. Então eles saíram da janela, foram até a porta dos fundos, bateram e, como ninguém respondeu, arrombaram a porta e entraram. Assim que eles entraram, eram 2 policiais, eles prosseguiram pela sala, passando pela tal mesa de jantar lotada de comida, e estranhamente não tinha nada de diferente, nada de anormal num primeiro momento. Eles começaram a chamar pelo John, mas não tinha resposta. Nada, ninguém. Eles prosseguiram pela casa, entrando numa outra sala que era meio que a sala de estar, onde ficava a TV, o sofá. E essa outra sala
tinha sangue para todo lado. E bem do outro lado dessa sala, bem na frente da porta de entrada, tinha uma poça gigante de sangue. Basicamente, se eles tivessem entrado por aquela porta, eles estariam no meio de uma poça enorme de sangue. E dessa poça gigante tinha uma trilha de sangue que saía e dava a volta para trás do sofá, onde eles não tinham visão. E dando a volta no sofá para ver o que tinha no final dessa trilha, eles encontraram o corpo da Catherine largado no chão. Eles correram até ela e verificaram que ela ainda tinha pulso. Um pulso bem fraco, mas tinha. Então um dos oficiais ficou com a Catherine e começou a chamar uma ambulância, os paramédicos, enquanto o outro sacou a arma e começou uma busca pela residência. Ele passou por um corredorzinho curto que levava para uma terceira sala ainda. E olhando por essa terceira sala, ele viu que não tinha nada, ninguém. Mas em um pequeno pedaço no fundo, tinha uma cortina pendurada que parecia levar para um outro cômodo ainda. E olhando para a sala de onde ele estava, ele olhou para baixo e percebeu que tinha uma trilha de sangue que serpenteava por toda a sala e cruzava a cortina. Esse policial chamou pelo John mais algumas vezes, mas como ele não teve resposta, ele resolveu caminhar pela sala, seguindo a trilha de sangue, olhando, verificando os cantos, até chegar na cortina. Com uma das mãos ele tirou a cortina da frente e verificou o cômodo, mas na verdade era só um pequeno closet que não tinha nada lá dentro, não levava a lugar nenhum. Não fazia sentido aquela trilha de sangue chegar até ali, não tinha nada de especial. Mas então, enquanto ele pensava por que aquela trilha de sangue ia até ali, ele começou a sentir algo gelado no braço. E olhando para o braço, ele percebeu uma enorme faixa de sangue. E ele ficou confuso, porque ele não estava ferido. Aquele sangue não era dele. Como que aquele sangue tinha ido parar ali? E foi assim que ele deu um passo para trás, chocado, porque percebeu que a tal cortina que ele tinha aberto com o braço não era uma cortina. Na noite anterior, se vocês lembram bem, o John estava sentado tomando uma cerveja, esperando a Catherine chegar. Só que tinha dado mais 11 horas da noite e a Catherine ainda não havia chegado. E o John, que trabalhava muito cedo, estava exausto, super cansado, e resolveu ir para a cama, dormir e descansar. Ele foi para a cama, dormiu, e depois de mais ou menos 1 hora, a Catherine apareceu com uma lingerie nova, comida, toda carinhosa. E embora o John tivesse chateado com ela, com raiva, vendo ela daquela maneira, fez ele mudar de ideia e se acalmar. Logo eles fizeram as pazes, conversaram, deram uma namorada e foram dormir juntos. No meio da noite, a Catherine acordou, se levantou e começou a observar enquanto o John dormia. Nesse momento, ela começou a sentir um nojo enorme dele. Ela se convenceu de que ele estava só tirando vantagem dela, que ele estava se aproveitando, e por isso ele não queria casar, que na verdade ele só queria usar ela. E essa raiva foi crescendo e crescendo dentro dela. E foi aí que ela pensou: você quer saber? Eu vou dar uma lição nesse homem que ele nunca vai esquecer. Então, com o John ainda dormindo, ela saiu da cama e do quarto de fininho, saiu da casa, pegou o carro e foi até o apartamento novo dela, onde ela pegou as suas ferramentas de trabalho. Acontece que a Catherine trabalhava numa fábrica de processamento de carne, especificamente no setor de abate, onde ela fazia um serviço de açougueira. E as suas ferramentas de trabalho eram as facas do açougue. Ela juntou o kit de facas, colocou tudo no carro, dirigiu de volta até a casa do John, entrou na cozinha e espalhou todo o kit no balcão. Ali ela verificou as facas, pegou a que ela queria e se certificou de que ela estava bem afiada. Dali, com a faca na mão, ela caminhou até o quarto, onde ela viu que o John ainda dormia tranquilamente, deitado, descansando com a barriga para cima. Cuidadosamente ela subiu na cama,
foi por cima dele, colocou os joelhos um de cada lado do tronco dele, ergueu os braços com a faca bem no alto e com as duas mãos, com toda a força que ela tinha, desferiu um golpe bem no meio do peito do John. Imediatamente o John pulou de susto, jogando a Catherine da cama, que voou e caiu no chão. E aí, instintivamente, ele saiu correndo do quarto com medo, sem entender o que estava acontecendo e sangrando. Mas provavelmente sentindo uma descarga de adrenalina, ele correu pela casa em direção à porta da frente. Mas chegando na sala, o golpe e a perda de sangue já estavam fazendo efeito, fazendo ele ficar totalmente tonto a ponto de mal conseguir ficar de pé. Ele até conseguiu abrir a porta da frente, mas caiu logo em seguida, ficando com o corpo meio para fora, meio para dentro da casa. Foi nesse momento, deitado no chão, com a mão toda cheia de sangue, que ele se segurou na porta, tentando se puxar para fora, tentando ainda fugir. E foi essa marca de sangue que o tal colega de trabalho do John viu quando ele veio verificar a casa. Quando ele ainda estava lutando para se puxar para fora, a Catherine, que já tinha levantado do tombo, correu até a porta da frente, agarrou ele pelas pernas, puxou para dentro e bateu a porta. Quando ele já estava do lado de dentro, ela deu outras 36 facadas por todo o corpo dele, deixando-o para sangrar até a morte. Impressionantemente, enquanto ele ainda gemia e se afogava no próprio sangue, morrendo, ela colocou uma panela enorme de água para ferver e começou a montar a mesa para um jantar. Depois que a mesa estava toda posta, ela foi até o John, que a essa altura já tinha morrido, e arrastou o corpo dele por aquela terceira sala, onde o policial tinha achado a tal cortina, e bem na frente do closet, usando toda a sua experiência e habilidade como açougueira, começou a esfolar o John, removendo toda a pele do pescoço até os pés. E ela tinha tanta habilidade com as facas que conseguiu remover a pele inteira num só pedaço. Depois ela colocou a pele estendida nas portas do closet e removeu a cabeça do John, que ela colocou para ferver na água da panela. A intenção dela era fazer uma espécie de caldo, molho com a cabeça. O corpo, já sem pele, ela começou a cortar e mutilar com os conhecimentos de açougue que ela tinha, com o objetivo de fazer receitas com os cortes. Massas, bolos, tortas, casseroles, assados, todos os tipos de pratos e receitas com a carne do John. E depois que ela já tinha preparado um verdadeiro banquete com o corpo do John, ela começou a colocar os pratos organizados na mesa. E por incrível que pareça, escreveu umas plaquinhas com os nomes das filhas dele e colocou nos lugares que elas deveriam se sentar. A intenção dela era alimentar o pai para as próprias filhas. Depois de tudo isso, ela se sentou na frente de um prato que ela fez para ela mesma e começou a comer. Só que no meio da refeição, ela começou a se sentir enjoada, começou a passar mal. Foi aí que ela abriu a janela e jogou o prato de comida que caiu no meio do gramado. Quando ela se virou e começou a refletir sobre tudo o que ela tinha feito, ela decidiu que não ia ficar para enfrentar as consequências dos seus atos. Ela foi até o banheiro, pegou um frasco de pílulas para dormir e tomou tudo de uma só vez, cambaleando para lá e para cá, até cair atrás do sofá. Apesar da overdose de remédios, os paramédicos conseguiram salvá-la e, quando ela já estava estabilizada no hospital, as autoridades fizeram a prisão, acusando-a do assassinato do John. Durante um julgamento, ela foi considerada culpada, mas em nenhum momento ela assumiu a culpa pelo crime. Durante a fase da sentença em si, o juiz responsável pelo caso colocou uma cláusula especial na sentença, especificando que na pasta dela, no arquivo do caso, tinha que ter um carimbo bem grande na frente, literalmente carimbado: nunca ser libertada.
basicamente para não ter esperança nenhuma dela sair da prisão algum dia. Ela foi a primeira mulher na história da Austrália a ser condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Até a data da gravação desse vídeo, ela ainda vivia na prisão. E essa foi a nossa história de hoje. Se você é um fã de relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais, mistérios e outras histórias inexplicáveis, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Eu sou o Rafa e esse foi o Arquivo Obscuro.